Paz do Senhor novamente, para quem está entrando no agora. O texto hoje é Efésios capítulo 6. Em Efésios capítulo 5, Paulo já vem tratando do assunto. E quando chega no capítulo 6, no capítulo 5 então, ele fala do lar cristão, o marido e a mulher, né? E ele falou que o homem, então, dentro das possibilidades, se possível, que o homem ame a esposa igual a Cristo amou a igreja. Então ele fecha o capítulo 5 falando entre marido e mulher. Já até falamos sobre esse texto aqui, né? Assim que abre o programa. Mas no capítulo 6, ele vai falar então sobre o lar cristão. Então ele vai falar diretamente sobre filhos, sobre pais, sobre filhos que se tornaram pais, sobre sogra, sobre sogro. Ele fala do lar cristão. E agora até me deu arrepiada aqui que essa palavra não é para o mundo. Já começa, Deus me fez lembrar agora. Lembre que essa palavra que eu dei é para o lar cristão. Não é para um lar espírita, não é para um lar idólatra, nós estamos falando do lar cristão. Né? E o que é essa palavra? Para que serve essa palavra? Para aquilo ali. Curados para curar. Então quando Deus deixou essa mensagem, Ele queria curar. Deus já sabia que os lares iam sofrer ataques e ataques profundos. E a primeira coisa que você tem que imaginar é Efésios capítulo 6. Por que o diabo não gosta da família? Porque ele não tem família. E a única família que Deus deu a ele, ele destruiu. Deus deu uma família a ele de anjos, com louvores, com adoração, né? E ele então perdeu. Ele não tem família, por isso que ele não gosta de família. Então Efésios capítulo 6 diz assim: filhos, imagine Paulo escrevendo isso com todo carinho. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, ponto. Que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis aos vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. E quanto a vós outros servos, obedecei ao Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com toda sinceridade de coração. E eu estava saindo do banho, né? Eu até pensei nesse texto que eu estava saindo, que às vezes a gente pensa em mudar, né? E aí Deus fez assim, enxergar isso aqui lá para a época de Paulo, que época, né? Que Paulo estava pregando, e Paulo estava escrevendo as cartas, é mais fácil do que a sociedade ocidental, né? A sociedade ocidental ela é libertina. Ela está querendo se livrar de Deus desde quando foi fundada. E ela foi fundada, né, para servir a Deus, mas ela quer se livrar de Deus. O ateísmo é uma dessas pontas. Por que o cara quer ser ateu? Porque ele não tem obrigação de servir a Deus em nada. Não tem obrigação de crer, não tem obrigação de crer, não tem obrigação de obedecer, não tem obrigação de obedecer, não tem obrigação de dar louvor, e ele se acha livre. Mas, pasme, nem o diabo é livre. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Então, a pessoa que é ateu, ele é pior do que o diabo. Porque o diabo tem medo de Deus, e a Bíblia diz assim, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está tentando levar o máximo que ele puder com ele. Então, ele crê em Deus, estremece, sabe qual é o final dele, sabe que pouco tempo lhe resta, e ele tenta embutir mentiras como verdade
na sociedade que está dando brecha a ele para eliminar Deus. Então Colossenses 3:20, olha, ó. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, está logo aí na frente. Paulo está também instruindo a igreja de Colossos. Os colossenses são da igreja de Colossos. 3, versículo 20, Paulo diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazer isso é grato diante de Deus. Então entende, assim, não, eu obedeço meu pai naquilo que eu acho que eu devo obedecer. Naquilo que eu acho que eu não devo obedecer, eu não vou obedecer. Mas Paulo está dizendo assim, ó, não obedece pela metade que não vai ter bênção desse lado. Se for para obedecer, obedecer em tudo. Isso é a primeira coisa que serve como gratidão. Cada filho desviado que você vê desviado do Evangelho, pode ir atrás que as consequências estão vindo da desobediência. Então, Paulo falou assim lá onde a gente estava lendo em Efésios capítulo 6, que os pais devem conduzir os filhos em disciplina e admoestação. O que é disciplina? É o ato de você conduzir através da ação. E a admoestação é o ato de você conduzir através da fala. Disciplina é regras, imposição da regra, que requer obediência às regras. A admoestação é você ganhar o ouvido do seu filho. Mas aí, do jeito que nós estamos vivendo hoje, o texto termina dizendo assim, que o filho deve obedecer os pais em tudo. Depois o texto diz que os pais devem conduzir, não é empurrar, é conduzir os filhos em amor através da disciplina e da obediência, né? E através da ação falada. Só que aí, nós hoje estamos vivendo um tempo familiar em que cada filho é um desafio para você. Por isso que as famílias estão tão reduzidas hoje, né? Assim, quantos filhos você tem? Ah, tem um e não quero mais nenhum. E se eu soubesse, eu nem teria tido esse. Olha que desastre, né? Em Israel, era quanto mais filhos você tinha, mais você era chamado de abençoado. Hoje, então, os pais falam assim, rapaz, eu tenho 2, mas olha, cada filho é uma cabeça. Então, não adianta você tentar conduzir todos do mesmo jeito que não vai dar certo. Então, eu vou falar sobre algumas coisas, né? Quando eu vou começar, então, porque os casais casam hoje, ou vão ter filhos, estão preocupados com o quarto bonito, com o guarda-roupinha bonito, com o berço mais bonito. Quero fazer mais bonito do que eu vi, do que a minha vizinha fez, ou que a irmã da igreja fez. Vou desprender um dinheiro que eu nem tenho para fazer um quarto tão bonito. E amanhã ela vai chorar, porque, né, faltou realmente a presença do Senhor. Então, desde a infância em Israel, era ensinado o quê? Ensina a criança o caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho. A pior coisa que tem é um pai embriagado tentar ensinar o filho a moral e o civismo. Ele vai olhar para a sua ação e vai falar, por que você está querendo mandar em mim? Você não faz isso? Sei que não pode fumar, mas está fumando. Assim, ó, eu não quero você fumando, mas vai lá acender o cigarro pro pai. Vai lá comprar um cigarro. Ou então vai lá comprar um cigarro pro pai. A ação está fazendo você desmanchar aquilo que você não quer. Então disciplina, olha como é que seu pai é disciplinado, né? É tipo assim, você está de castigo, vai orar. Oração não é castigo. Oração deve ser um prazer. Senão amanhã ele vai achar horrível, ele não vai querer ir para culto de oração, ele vai tomar raiva de oração. Então a Bíblia diz assim, ensina no caminho. O pai precisa estar no caminho. Por isso que quando um homem se converte, os filhos vêm para a igreja às vezes com ele, porque mudou tudo dentro de casa. Aquele pai violento, aquele pai abusador, aquele pai indisciplinado, aquele pai cachaceiro, aquele pai que não serviu o Senhor, de repente ele olha e ele fala, o meu herói realmente agora chegou. O
filho, o pai tem que ser o herói pro filho. Ele tem que orar, ele tem que olhar pro pai e falar assim, eu quero ser como meu pai. Isso é um espelho, Né? Então assim, hoje tem filho que fala assim, Deus me livre eu ser como meu pai. Tô fora. O irmão Zé quer falar ali, ele tem exemplo. Ó. Isso aconteceu comigo na minha infância. Meu tio dizia, se você vai ser igual ao seu pai, eu dizia, nunca eu quero ser igual ao meu pai. O pai era um cachaceiro, bebia muito, batia na minha mãe, se nunca eu quero ser igual ao meu pai. Aí chegou uma época que eu estava igual ao meu pai, só não batia na minha esposa. Mas o que o meu pai fazia, eu fazia de tudo. Mesmo não querendo, a brecha estava aberta. A primeira coisa que você tem que entender é que criar filhos não é uma ciência exata, como matemática, né? Não é. Não tem uma receita. Não existe uma receita. Cada filho, um novo caso, porque vai ser a junção do sangue de duas pessoas. Até porque cada filho tem uma personalidade. Cada filho tem uma personalidade. Um é mais chorão, o outro é mais rabugento. Um gosta de tomar banho no horário certinho, o outro não gosta, você tem que estar empurrando. Um fica muito tempo no banho, o outro entra e fala assim, já tomou banho? Mas eu nem vi se abriu o chuveiro, mas eu tomei. Aí você vai ver a toalha, está toda suja, né? A sujeira sai toda... Cada filho diferente. Eu já vou, mãe, não vai. Até na Bíblia tem que um pai chama dois filhos e fala, filho, vai trabalhar no campo. Ele falou, eu vou, pai. E ele não foi. E o outro falou, não vou. Se arrependeu e depois foi. Qual então fez melhor? O que se arrependeu e foi. Então a Bíblia já mostrava que filhos Assim, ó, às vezes, são diferentes. por exemplo, 10 filhos recebem a mesma educação, mas nem todos cumprem. Por isso que a gente diz assim, ó. Uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não são para uma mãe. Então tem aquele que chega, abraça a mãe, dá um beijo. Tem aquele que abraça o pai, né? Dá um beijo, pede a benção antes de sair. Pai, me dá sua benção, né? Tem outro que, não enche o meu saco, né? E aí o pai fala, o que eu criei? Mas aí, se você olhar para trás, você era bom de obediência? Vamos relembrar agora a gente que está aos 40, aos 50, aos 60. Você obedecia? Às vezes você nem obedecia que a sua mãe falava assim, ó, um dia você vai ter filho. E eles vão fazer a mesma coisa com você. Lá vem a maldição, né? Então assim, Paulo está dizendo que o exemplo, né? Então Paulo falou assim, se vocês forem conduzir os vossos filhos, não provoquem eles a ira. Então, o pai, o lar cristão tem que ter esse cuidado mesmo. De você, o que você vai falar para o seu filho para você não trazer a ira. Nós vamos dar alguns exemplos depois sobre como coisas dentro do lar que trazem a ira. Então Paulo falou assim, olha, evita provocar a ira dos vossos filhos. Colossenses 3:21, tá aí, ó. Pais, não os irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Quantos filhos de crente hoje desanimados na igreja? Porque o pai é o cão dentro de casa. Na igreja é o homem, né? Aí não vê a hora de completar 18 anos para sair fora de casa. Então Paulo falou, olha, cuidado, porque ao provocar a ira neles, eles vão detestar a igreja. Vão fazer 18 anos e falar, agora eu tenho meu dinheiro, agora eu vou sair de casa, vou até alugar uma kitnet. E aí você vai perder os finais de semana de fazer o churrasco com seus filhos, né, Zé? O irmão Zé está aqui, ele não tem filho, mas gostaria de estar rodeado de filhos. Então, lá no Velho Testamento, né, Provérbio 22:6 já diz, ensina a criança no caminho. Aí você não gosta de ir para a igreja, quer obrigar seu filho, vai para a igreja, você arruma e vai para a igreja. E o senhor, eu não vou não. Aí não adianta, a ação vai desmotivar, né? Ele vai chegar lá na igreja e vai contar. Aí aquele seu pai disse que não vem não. Até porque pela psicologia eles falam que a criança aprende por imitação. Por imitação, exemplo. Aí se ele vê o exemplo do pai, muitas vezes o pai nem vai ser preciso falar, ele vai seguir os princípios que o pai segue, né? E assim é na nossa vida, né? Como os nossos filhos. Então, Deuteronômio, Deus deixou uma lei para o povo de Israel. Vocês vão ensinar as crianças em casa, sentados junto à mesa, andando pelo caminho e aonde você estiver. Hoje nós já temos um problema. O pai trabalha na empresa, quando o filho acorda 7 horas para o café, o pai já saiu 5h30, 6 horas.
aí ele não toma um café junto. A mãe também já saiu para pegar o outro serviço, já não tem o café da manhã. Meio-dia o pai almoça no serviço, já come um marmitex por lá, não está em casa para almoçar. O filho foi para o colégio sozinho, vai voltar sozinho, requenta a comida que eu já deixei pronta aí. Aí ele não tem mais limite, ele faz o que ele quiser, come, chega lá ele nem come, né? Aí quando o pai chega, 6 horas, o filho está saindo, né? Aí o pai toma um banho, volta pro boteco, vai ficar com os amigos, aí já não tem ele em casa. Aí a mulher esquenta a comida uma vez, esquenta duas, ele não chega, aí ela tá sozinha, ela vai pra novela, vai assistir alguma coisa, quando chega 10 horas vê ele bêbado, todo embriagado, e aí aos espancamentos. Mas Paulo está falando de lar cristão, que o lar cristão não pode nem sonhar em pensar essas coisas. Então instruir os filhos, Deus falou em Gênesis 18, 19, né?